Brasil tem uma população de cerca de 190 milhões de pessoas, das quais quase 60 milhões têm menos de 18 anos de idade. São crianças e adolescentes, são o futuro, porque também já são o presente do nosso país. Crianças e adolescentes que têm direitos reconhecidos em lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. São crianças e adolescentes que precisam de condições para desenvolverem suas potencialidades pessoais e sociais, para virarem cidadãos plenos. Crianças e adolescentes que, apesar das leis, das políticas e das pesquisas, têm, por vezes, seus sonhos e sua inocência roubados. Vários são vítimas de negligência, de maus tratos, do trabalho infantil, da violência física, simbólica e sexual. Debater esse grave problema social e seus desdobramentos é colaborar em seu enfrentamento, refletindo sobre ações capazes de cuidar de quem teve direitos violados, sobre ações capazes de impedir que esses atos continuem acontecendo, para que a gente tenha, de fato, um país melhor e mais justo. Olá, está no ar o Melhor e Mais Justo. O debate de hoje é sobre crianças e adolescentes vulneráveis e vítimas de violência. Para essa conversa, convidamos André Félix Portela Leite, psicólogo e gerente de projetos da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Lígia Vesaro Caravieri, é assim que fala, né, professora? Psicóloga. Psicóloga e coordenadora técnica do CRAME, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD. E João Carlos Guilhermino, fundador e coordenador geral do projeto Camará. A legislação brasileira define que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e dos poderes públicos assegurarem com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um estudo da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, sugere que cerca de 96% dos casos de violência física e 64% dos casos de abuso sexual contra crianças de até 6 anos sejam cometidos dentro da família e por familiares. Para vocês que atendem essas pessoas, quais os fatores que desencadeiam esse grave desequilíbrio no núcleo familiar? Sejam bem-vindos. Eu vou começar, com a autorização de vocês, com as damas. Por favor. Lígia, por favor, bem-vinda. Como é que a família participa pode participar ajudando a mitigar, diminuir esses indicadores de violência, de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, como que a família acaba sendo, muitas vezes, um agente da vulnerabilidade de crianças e de adolescentes? A família, ela tá, a criança e o adolescente está inserido nessa família, né? Se a gente, acho que viu os índices, né, as estatísticas apresentadas, que o maior número de violência, situações, né, que acabam acontecendo são dentro dos lares, pelos familiares, mas essas famílias também estão inseridas num contexto muito maior e muitas vezes elas sofrem inúmeras situações de vulnerabilidade. Isso para a gente fica muito claro, principalmente nas situações de negligência, né? Você às vezes vai receber uma família que a criança ou adolescente foi notificado assim que sofre negligência, né? A família foi notificada e a hora que você atende essas famílias, você vê que elas falta informação, elas não têm noções de cidadania, conhecem os direitos delas. Então, às vezes não tem condições mínimas de vida, né? Não. Quer dizer, aí a vulnerabilidade das crianças, ou a negligência às crianças ou aos adolescentes, é uma extensão de um estado de vulnerabilidade que é também da família, daquela comunidade, é isso? Elas aparecem como a agressora, né? O pai, a mãe, o responsável aparece como agressor e quando você começa a atender, eles também foram vítimas e são vítimas de uma vitimação muito maior aí se a gente acontecer, né? Vamos pegar um exemplo, muitas vezes a criança então não está matriculada na escola, e aí você vai conversar com esses pais, olha, ela precisa, e você vai ter toda uma sensibilização do porquê que é necessário, o desenvolvimento, a socialização, e aí às vezes eles vão até a escola e falam, olha, não tem vaga. Eles chegam lá e falam, olha, eu fui, mas não tinha vaga. Então, eles não conhecem nem os caminhos, muitas vezes, a percorrer para garantir os direitos deles. Então, eu vejo a negligência muito sutil, né? Mas eu acho que uma das maiores violências que tem não é algo ativo, mas essa omissão, né? A família fica muito apática, muito passiva e, às vezes, ela não consegue reagir frente a essas situações. E vai desencadear uma série de outras violências que a gente vai poder falar aí no decorrer, né? João Carlos, eu sei que violência é violência. Certa vez, a professora Minayo me disse isso, disse assim, violência é violência. Então, você tem muitas modalidades, muitos tipos,
mas violência é violência. No entanto, quem perpetra a violência, no caso a gente está falando das famílias, nem sempre tem a dimensão do impacto que aquilo que ela está fazendo, né, às vezes até porque lhe falta condições para perceber, para analisar ou para fazer de outro modo, né, nem sempre quem está, no caso da família, oferecendo ou submetendo as crianças e os adolescentes a uma certa vulnerabilidade e a certos tipos de violência, né, se dão conta ou podem lidar com isso. Como fazer para trabalhar essas questões no âmbito familiar e comunitário mais amplo, né? Na medida em que a família está dentro, como já disse a Lígia, está dentro de um contexto que não é só ela, né? Claro, eu tenho a impressão que a Lígia, inclusive, tratou bem, né, dessa primeira questão sobre o que faz uma família produzir violência. Talvez essa família, né, tudo que você diz agora, que talvez cometa violência sem se dar conta, a primeira coisa que ela precisa se dar conta é do quanto ela sofre de violência, né? Violência institucional, exatamente nas cenas que a Lígia conta, que são cenas do cotidiano, né? Vamos olhar para o cotidiano, porque é olhando de perto o cotidiano que a gente percebe como é que as pessoas vivem nos seus territórios. O conceito, inclusive, né, da política, a diretriz da política hoje, é olhar para um determinado território, pensar, bom, é em um território vulnerável que a violência ela acontece. Que ela prospera, inclusive, né? Prospera, ela se dissemina, ela se naturaliza. Aí a questão é grave. Uma família que comete violência, talvez, né, naturalizando essa violência... Quer dizer, nem discernindo mais que aquilo é violência. Porque já não consegue mais discernir o quanto sofre de violência. Violência simbólica. A matéria falava disso, né? Falou de várias... O que é a violência simbólica? Então, se a gente imaginar que um território, né, ele é ocupado, né, de forma que as pessoas não reconheçam que lá é o seu lugar de existência, que naquele território elas tomam decisões sobre a vida naquele território e não tomam poucas decisões. Isso então, os poderes públicos, está dizendo as próprias pessoas, a comunidade. As pessoas são levadas, aí nós vamos discutir então a violência simbólica do ponto de vista de como é que a gente se organiza politicamente em um território. Né? Então, o que faz uma família quando chega diante do sistema de ensino, de uma escola que representa um sistema de ensino, e ela recebe a informação de que não tem vaga? As pessoas hoje, elas são apassivadas. Elas saem de lá dizendo, bom, eu não tenho a vaga, não há o que fazer, vou procurar conselho tutelar. Mal sabem elas que elas têm a responsabilidade, não vou nem falar em direito e dever, a responsabilidade de tomar uma posição e uma decisão. Né? Eu tenho direito a usar, a fazer uso desse serviço e mais ainda, né, se a gente vai avançar nessa discussão, assim, o que é que se passa dentro da escola? Não é só garantir a vaga, mas será que eu participo daquelas coisas que se passam dentro da escola, dentro do serviço de saúde, dentro do serviço de assistência social? Quer dizer, qual é a minha capacidade, né, de participação, de decisão, né, de ser sujeito dentro desse processo? André, entra na conversa, como é que você vê a questão da família, seja como agente de violência, seja como agente de resolução dos problemas de violência com a infância e a adolescência? Ótimo. Foi muito legal conversar depois da Lígia, depois do João aqui, que eles abordaram questões assim que são triviais, assim, do que eu penso que é importante assim, nesse tema. Eu vou focar um pouco na questão da família, que assim, historicamente a família ela sempre foi meio que excluída desse processo de intervenção quando o problema era com criança e adolescente. Fazia essa intervenção com a criança e excluía-se a família desse processo. Não se procurava fazer nenhum tipo de intervenção com a família. Com o desenvolvimento das políticas, com orientações do desdobramento até da política nacional, agora, a família era papel trivial nesse processo. Ela ganha relevância. Ela ganha relevância porque não se dá para pensar trabalho com criança e adolescente sem se pensar trabalho com a família. E dentro desse processo de participação da família como agente que também contribui para o desenvolvimento de criança e adolescente, como agente principal, as políticas públicas ainda têm dificuldade de se trabalhar com a família. Muitas vezes se investe, se trabalha em demasia com a criança e adolescente. O caso de enfrentamento à violência com criança e adolescente, eu acho que ocorre da mesma forma. Os pais, né, no caso o pai, pelas pesquisas, apontam que a família é o principal
órgão que é violador de criança, principalmente violência física, violência psicológica, Sexual, violência sexual também, eles são os principais. E também esses motivos são os principais fatores que levam a criança para o abrigo. Então, dá para se observar que pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se deveria fazer era tirar quem vitimiza a criança do contexto familiar, possível agressor, e a criança manter ali com a sua família extensa, com tios, com outros parentes que sejam. Então, nesse processo, eu acho que não há ainda avanço suficiente em termos de organização de trabalhos, a ponto de conseguir trabalhar com essa problemática, seja qual ela for, envolvendo a família da maneira que ela deveria ser envolvida durante esses processos. Haja visto até o processo de financiamento das políticas de abrigamento. Se paga per capita, muitas vezes, né, depende da política de abrigamento, paga-se per capita por menino ou menina que está abrigado. Não se paga-se per capita pelo tipo de trabalho que está sendo feito com a família independente de se o menino está no abrigo ou não está. E você teria o contraponto, o outro lado, vamos imaginar nas situações nas quais fosse possível tirar o agressor do convívio familiar e a criança permanecer ali, assistida, aquela família assistida. Mas deveria haver assistência também para esse agressor. Sim, isso. Depois eu acho que até ali já pode falar até com mais propriedade sobre esse assunto, que é o trabalho com o agressor, as possibilidades de trabalho com quem faz essa intervenção. Eu queria, ainda até na continuidade, até depois de falar isso, sobre um tema que o João trouxe sobre a questão da violência. A violência hoje, além de ocorrer dentro do contexto familiar, ela é muito banalizada na mídia, né? Ela ocorre de forma das pessoas perderem um pouco a noção do que é violento e do que não é violento, né? Então, eu acho que isso interfere também em práticas violentas, que seja a família que ocorre, seja a violência que ocorre dentro da escola, seja a violência que ocorre na rua. E dentro desse contexto todo, o cidadão, enquanto agente de direito, agente de reivindicar seus direitos, e a família nesse processo, elas pouco estão empoderadas ou sabem suficientemente os seus direitos a ponto de conseguir reivindicá-los. E nessa falta de trabalho com a família que se tem, nesse processo de banalização da violência e nesse processo de dificuldade de se operacionalizar o direito, cria-se um fluxo que, independente da categoria que seja, você pode encontrar semelhantes intervenções, situações semelhantes em que a criança fica vulnerável. Seja no contexto escolar, quando não há o envolvimento da família, tem a questão da violência banalizada e os pais não sabem se apoderar, seja das associações de pais-mestres, conselhos de escolas, ou qualquer órgão que possibilite garantir esses direitos. Aliás, o João Carlos já tinha falado disso, estão falando de uma rede, né, de um ciclo, de certa maneira, por um lado, perverso, e por outro lado, um ciclo de baixíssima cidadania, de certa maneira, e que produz vulnerabilidades sociais várias. E, digamos, o elo mais fraco dessa cadeia são as crianças, sobretudo, e os adolescentes na sequência. É por aí, João Carlos? Eu não sei se eles são o elo mais fraco. Esse é o olhar do adulto, né? Talvez uma atitude que o mundo adulto precisa desenvolver, é olhar para as crianças como legítimas produtoras de história e de cultura. Vou dar um exemplo bem simples, né, do que as crianças fazem e os adultos não compreendem. Para quebrar um pouco isso, acho que vulneráveis são os adultos, né? E as crianças têm uma potência de vida e de existência, de transformação, que a gente resiste a enxergar. Mas a vulnerabilidade do adulto também vitimiza a criança, né? Claro. Ela tem menos recursos para se defender. É aí que se perpetua. Né? Porque se você olhar para uma criança como fonte de vida, de produção cultural, de história, né? de riqueza, de imaginação, né? Se o adulto percebe isso, ele começa a escutar a criança de um outro jeito, ele olha para a criança de outro jeito, né? E aí ele também se reeduca. Nós precisamos fazer, me parece com urgência, uma enorme reeducação do mundo adulto, que foi apassivado. Nós temos história, né? Uma história de colonização, uma história de não participação, né? Cidadã,
na nossa trajetória de ditadura, De julgo mesmo. de né? julgo, de submissão, né, de subalternidade, como é que a gente transforma isso? Eu acho que uma fonte, uma grande fonte de transformação, né, é olhar para a criança como esses sujeitos de direitos, porque a lei garante não um isso. vir a ser, né? Não alguém que ainda vai ser. nada. Alguém que já é agora, é, no ela presente. é. Um cidadão dotado de Exatamente. direitos, de Exatamente. capacidades, etc. E a gente poder... Estão me avisando aqui, eu queria continuar a conversa, botar a Lígia de volta na conversa, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.